Bom, agora eu vou falar sobre o montante de séries periódicas, tá? A gente, né, até agora, o que a gente fez? Né? A gente tinha uma série periódica e trazia isso, né, calculava o valor presente, né, para saber, né, por exemplo, qual o valor da parcela para um determinado financiamento a uma certa taxa de juros, tá? E assim por diante. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o valor futuro, né, ou montante de uma série de pagamentos ou recebimentos uniformes, tá bom? Qual é o interesse disso, né? O interesse disso, né, em termos de aplicações, é quando você, por exemplo, por exemplo, você quer fazer uma poupança, né, e você fica pagando parcelas, né, ao banco, e aí você quer saber o quanto você vai ter, sei lá, ao final de 12 meses, né, com a incidência dos juros que você está considerando no seu investimento, tá? Uns juros fixos, né, a taxa de juros fixos. Tá? Então, né, lembrando, né, que quando eu estou... para você fazer esse cálculo, né, então, quando eu tenho uma série... Só lembrando aqui, né, quando eu tenho uma série postecipada, né, que, na verdade, é a base de todo o cálculo, né, para as outras situações também, né, antecipada e diferida. Tá? Então, aqui eu tenho uma série postecipada, né, quando eu calculo ela para o valor presente, né, só lembrando, né, eu, né, pego o R e multiplico, né, por aquele fator, né, que é 1 mais I elevado a N menos 1, tá, dividido por 1 mais I vezes o I. Tá bom? Então, se eu quiser saber qual vai ser o valor futuro disso, tá? Então, uma forma da gente calcular é fazendo o quê, né? A gente vai obter uma expressão para o montante, né? Fazendo o quê? Capitalizando por N períodos o valor presente da própria série. Tá? Como é que eu faço né, a conta de capitalização? Bom, a gente já aprendeu isso também, né? Você tem uma taxa de juros I, né? Então, o valor futuro, né, ou que a gente chama também de montante, né, vai ser simplesmente pegar o valor presente e capitalizar isso por N períodos, né, com a mesma taxa de juros. Então, eu vou ter, né, esse meu S, né, igual a P, né, vezes 1 mais I elevado a N. Tá bom? Então, né, isso aqui vai ser, né, colocando na fórmula anterior, né, isso vai me dar o quê? R, né, vezes o fator, né, 1 mais I elevado a N, menos 1, tá, dividido por 1 mais I. Desculpa, estava faltando um N aqui, né, vezes I. Tá? Então, isso aqui eu vou multiplicar novamente por 1 mais I elevado a N. Tá? E aí, né, finalmente, o que eu obtenho é R, né, vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I, né? Simplesmente porque esse, né, denominador cancela com esse numerador, tá? E isso aqui a gente né, escreve também, né, como R vezes esse fator de valor futuro, tá? A gente tinha o fator de valor presente, que era o AN barra I, né? Agora a gente tem o fator de valor futuro, que a gente denota por SN barra I%. Tá bom? Então, note que eu tenho, então, né, essas duas fórmulas, né, de cálculo. Então, S igual a R vezes SN barra I%, né? E também tenho a outra fórmula, né, que é para calcular o R, né? Aqui é para calcular o S, né? E aí, de forma análoga, eu posso calcular o R, né, usando, né, que isso aqui vai ser S dividido pelo fator, né? Tá bom? Então, eu tenho essas duas fórmulas para cálculo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. De aplicação. Tá? Então, uma pergunta simples, né? Quanto uma pessoa acumularia, né, no fim de 15 meses, tá, se depositasse a cada final de mês R$ 350, tá? Em uma aplicação que paga juros efetivos de 5% ao mês. Tá? Então, aqui eu tenho meu período N de 15 meses, tá?
como eu estou considerando o final de cada mês é postecipado, né, como é o caso aqui, eu tenho a prestação R igual a 350, tá? E tenho os juros efetivos aqui de 5% ao mês. Tá? Então, nesse caso, né, eu quero saber exatamente qual é o cálculo do montante, tá? Então vai ser S, né, igual a R, né, vezes S, N bar I, né? Então isso vai me dar 350, tá? Então nesse caso aqui o meu S, né, com N igual a 15, né, e I igual a 5%, então vai ficar 1 mais 0,05 elevado a 15 menos 1 dividido por 0,05. Tá? Então, isso aqui me dá 350 vezes, né, 21,57856, que é igual a 7.552,50. Tá bom? Então, você, né, ao final de 15 meses, né, você vai ter exatamente esse montante aqui. Tá bom? Então, é um cálculo relativamente simples, tá? E a gente também pode usar aqui uma situação na qual você, né, quer se planejar, né, quer saber que prestação você tem que pagar para obter um certo montante a um certo final de, né, num certo final de período. Né? Então, esse aqui é o outro exemplo que eu vou dar. Exemplo 2, tá? Então, suponha que uma pessoa deseja comprar um bem, né, cujo valor à vista, tá, de 3.840, tá? Então, eu quero, sei lá, eu sei que daqui a 4 meses, né, esse valor vai se manter, tá? Então, eu quero saber quanto eu tenho que pagar, tá? Quanto eu tenho que, né, poupar, digamos assim, né, para ter, né, disponível esse valor ao final de 4 meses aqui no caso, tá? Então, eu tenho uma situação no qual na verdade, não são 4 meses aqui no exemplo, tá? Que eu estou vendo do livro, são 4 trimestres, tá? Então, eu vou ter N igual a 4, tá? Depósitos trimestrais. Em uma aplicação que rende juros, tá? E igual a 12,50% ao ano. Tá? Então, aqui, novamente, eu tenho que transformar, né, a taxa de juros. Tá? Então, considerando que a compra será efetuada um trimestre após o último depósito, tá? Então, calcular o valor das aplicações trimestrais de modo que seja possível efetuar a compra com o valor de resgate do investimento. Tá? Então, né, o que eu quero calcular, né, qual é o meu R aqui no caso. Tá? Então, primeira coisa, eu vou trazer a taxa de juros, né, que aqui está a taxa de juros ao ano, né, eu vou trazer isso para, né, ao trimestre, tá? Então, eu vou usar aquela fórmula de conversão, né, 1 mais a taxa ao ano, né, é igual a 1 mais a taxa ao trimestre. Né, eu tenho 4 trimestres ao ano, então isso aqui é elevado à quarta, tá? Então, eu vou ter 1,1255 igual a 1 mais I trimestral à quarta, tá? Isso me dá a taxa trimestral de 3%. Né? Tá? Só fazendo a conta, né? Pegando a raiz aqui, né? A raiz quarta desse número, depois subtraindo 1. Tá? E aí, para eu calcular, né, as prestações, tá? Eu vou fazer o seguinte, né? Cálculo, né? Eu tenho que o meu S4, né? Ele vai ser dado exatamente, né, pelo meu S3, né? Vezes a taxa de juros. Tá bom? E, né, usando né, a fórmula, né, que eu estou considerando para o montante, né, então eu vou ter 3.000. Né, note que aqui no caso eu vou ter, né, opa, calma aí, caneta, 1,03, tá? E, né, então eu vou ter esse valor, né, 3.840, tá? E aí, esse valor aqui, né, eu vou usar aquela fórmula anterior, né, então vai ficar R vezes o meu S, né, de 4 a 3%, tá?
vezes exatamente esse 1,03, tá? E, então, eu vou ter aqui R vezes 1,03 elevado à quarta menos 1, dividido por 0,03, né, vezes o 1,03, tá? Então, isso aqui me dá exatamente, né, uma prestação no caso não, né, uma poupança que eu vou ter que fazer trimestral, né, de 891,13, tá? Para conseguir chegar, né, ao final com o valor de 3.840 para, né, efetuar a compra. Tá bom? Bom, eu vou encerrar esse último bloco por aqui. Tá?